Pessoal, então boa noite novamente. Eu coloquei aí no chat a proposta, né, de tópicos. Não sei se vocês conseguiram ver aí. Quero crer Sim. que sim, né? Como é que vai, que eu combinei com o Jefferson, né, de fazer essa apresentação? A gente combinou de fazer uma apresentação meio, tipo, evitando com que eu falasse ou ele durante um tempo e depois o outro falasse naquele modelo mais tradicional de conferencistas ou de mesa redonda, onde um fala depois do outro. Então, a ideia é que, por exemplo, no tópico 1, eu começo a falar algumas coisas, ele complementa, e depois eu complemento de novo, e assim segue nos tópicos seguintes, até o final. Tá? Então, é possível na medida em que eu estou falando, ele entre, fale, e depois eu fale também, complemente outras coisas, mas a ideia é a gente seguir um pouco esse roteiro aí, tá bem? E aí vou tentar seguir também, a gente tenta seguir o que a Nathalie indicou de tempo. Bom, pessoal, a obra Que Fazer, né, de Lenin, escrita em 1902, ou seja, no início do século XX, eu acho importante a gente começar pensando qual era o período, né, o que é que estava acontecendo na Rússia e o que é que fez Lenin escrever essa obra. Vocês sabem que a sociedade russa, em 1902, ainda era uma sociedade, vamos dizer assim, tida como uma sociedade de capitalismo periférico, como, de certo modo, ainda hoje é a Rússia, mas uma sociedade dominada por um regime político e social ligado ao czarismo, né? Ligado, vamos dizer assim, a uma forma autocrática e mais próxima do que na Europa se chamava, antes da Revolução Francesa, de antigo regime, com características específicas de uma sociedade, vamos dizer assim, do leste europeu, né? Como eu falei, de uma sociedade periférica, e que, para vocês terem uma ideia, em 1848, vamos dizer, o século XIX como sendo um século de consolidação do sistema capitalista na Europa e no mundo, a gente pode dizer assim, o sistema, a partir de 1848, é onde a gente, acho que vocês sabem desse debate, né, que alguns marxistas colocam, de uma espécie de finalização de uma época mais heróica da burguesia, né, para um período onde a burguesia de fato se consolida e há uma espécie do que Lukács vai chamar de decadência ideológica. Vejam que em 1848, quando estão acontecendo as revoluções, a primavera dos povos na Europa, a Rússia age como uma espécie de exército contra-revolucionário. E as revoluções de 1848 eram revoluções que não tinham, em sua maioria, um cunho, na verdade, não tinham um cunho socialista mesmo. A gente está falando aqui em revoluções que estão tentando, de fato, ultrapassar esse período histórico que é entendido como período histórico do antigo regime. Então, a Rússia, nesse período, está com seu antigo regime basicamente consolidado e era uma espécie de país que servia como um exército contra-revolucionário da Europa. Vamos dizer assim, um país realmente bastante atrasado nesse sentido, dessa sociedade. Não era uma sociedade de classes, como a gente entende na modernidade, e isso perdura, né? A dinastia dos Romanov tem mais ou menos uns 300 anos, e Lenin está escrevendo em 1902, às vésperas da primeira Revolução Russa de 1905, de fevereiro, né? De fevereiro não, a Revolução de 1905, porque depois vão ter mais outras duas, a de fevereiro
e a de outubro de 17, tem gente que ainda fala numa quarta revolução, o Daniel Arão parece que faz isso, em 1921, mas isso aí é uma polêmica aí, a revolta de Kronstadt. Bom, então a Rússia está nesse período, no início do século XX, em um dilema que é o dilema de perceber no contexto europeu que a sua sociedade é muito desigual. Aqui é importante a gente pensar que o próprio Trotsky, nesse período, né, nesse início do século XX, está teorizando sobre o debate no início do século XX na Rússia sobre os caminhos de uma possível revolução na Rússia e qual seria o seu caráter. Ou seja, o debate na Rússia no início do século XX é acerca do seu processo de modernização e de inclusão numa ordem que a Europa já mais ou menos consolidou como plenamente capitalista e a Rússia está ficando para trás, historicamente, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento e nessa modernização capitalista. Isso é tentado, o czarismo tenta realizar, vamos dizer assim, reformas na segunda metade do século XIX, a abolição da escravidão, né, ainda que parcial, com uma série de limitações e acordos com a nobreza, acontece em 1861, para vocês terem uma ideia. Mas, de fato, isso gera na sociedade russa, a partir de então, de mais ou menos 1865 até 1917, por exemplo, de fato, uma aceleração do processo de modernização capitalista na Rússia, com a manutenção dessas estruturas mais arcaicas. A gente então tem uma sociedade, vamos dizer assim, uma mistura muito grande entre o novo e o velho, né? A ideia do desenvolvimento desigual e combinado que o Trotsky vai teorizar e vai propor, então, né, a partir dessa lógica, que na Rússia convivem elementos de sociedades pré-capitalistas, muito atrasadas, muito autoritárias, com elementos do mais alto grau de desenvolvimento capitalista, principalmente nas grandes cidades, né, de São Petersburgo e de Moscou. Então, Lenin está escrevendo em 1902, basicamente nesse contexto, polemizando com correntes. Bom, aqui a gente poderia falar da penetração do marxismo na Rússia e da presença dos grupos revolucionários que pretendem derrubar o czarismo, né? Vocês sabem que até o czar Alexandre II foi assassinado num atentado terrorista. A gente tem a presença desses grupos, inclusive de Narodniks, que são os populistas russos, mas também de vários outros agrupamentos, né, marxistas, com várias orientações ideológicas. Então, o contexto da produção da obra é mais ou menos esse, numa Rússia onde não havia liberdades democráticas ou uma ordem liberal minimamente consolidada. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com um livro aqui do Daniel Arão, daquela coleção da editora Unesp, Revoluções do século XX, ele diz aqui na página 16, a dimensão repressiva da burocracia era assumida pela polícia política. Ele vai dizer que o czarismo ele era baseado numa burocracia civil, na polícia política, nas forças armadas e na igreja ortodoxa, né? Uma sociedade aí, como eu falei, maioria camponesa, até durante a Revolução Russa, né, em 1917. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% da população russa era camponesa. Então, a dimensão repressiva da burocracia do czar, né, do czarismo, era assumida pela polícia política. Na Rússia, até 1905, não havia liberdade de organização, de manifestação, de expressão, nem oposição reconhecida, mas dissidências, logo desqualificadas como inimigas e perseguidas. A polícia política encarregava-se de controlar, silenciar, desarticular, prender, exilar e, em casos extremos, matar oposicionistas de qualquer natureza. Criada no reino de Nicolau I, a sinistra terceira seção da chancelaria, diretamente ligada ao czar, mais tarde rebatizada como Okhrana,
e integrada ao Ministério do Interior, passou a história como uma força de grande eficiência operacional, considerada, então, a melhor do mundo. Então, não é à toa que Lênin está no exílio, né, e um núcleo de marxistas está no exílio, né, de socialistas revolucionários está no exílio a partir de um jornal chamado Faísca. Então, esse é o contexto da obra, em 1902, e a Rússia está passando, então, por esse processo de modernização pelo alto. Mais ou menos controlado pelo czar e sofrendo oposições da nobreza ligada à terra, principalmente, e pressões modernizantes, vamos dizer assim, dessa própria burocracia estatal, muito ligada a uma corrente ideológica liberal, né, que pretende, uma parte dela, inclusive, criar uma espécie de monarquia constitucional na Rússia. Então, basicamente, esse é o contexto, e é aí, então, diante dessa realidade, que o Lenin escreve a obra Que Fazer em 1902. Uma obra que alguns depois vão atribuir com um caráter de modelo, né, de organização política, muito do partido político de tipo comunista durante o século XX, na maior parte dos países, vai ser justificado a partir desse escrito de 1902 de Lenin. Bom, mas aí o Jefferson, fica à vontade, Jefferson, para interromper, né, como a gente combinou. Se você quiser complementar alguma coisa sobre esse tópico 1, fique à vontade, se não, Não, eu ia mencionar só vou. também, eu ia mencionar, Jefferson, só aquele debate também, mas que eu acho que não é tão central para o que a gente vai falar aqui, de fato, sobre o livro Que Fazer, porque a gente está debatendo esse livro, né, especificamente, que na social-democracia, vejam, Lenin aqui, em 1902, é um homem da social-democracia europeia, né? Ele está ligado à Segunda Internacional, ele é um homem da Segunda Internacional em 1902, tá? E aqui a gente já tem um início, né, de uma espécie da produção do que depois viria a ser a própria ruptura e a cisão nessa social-democracia europeia, tá? Mas aqui, em 1902, quem são as principais? O principal partido é o Partido Social Democrata Alemão. Vejam que nessa época a nomenclatura era essa mesmo, Partido Social Democrata, né? Tanto é que o Congresso de 1903 era do Partido Operário Social Democrata Russo, não era Partido Comunista, a nomenclatura era essa. Mas as principais figuras, os principais ideólogos em 1902, na Europa, vinham do partido alemão. Aqui a gente está se referindo principalmente a Eduard Bernstein e Karl Kautsky. E o Lenin, nesse período, era um homem da Segunda Internacional, como era Rosa Luxemburgo, e na Rússia tinha, inclusive, essas polêmicas, né, entre ocidentalistas e, vamos dizer assim, aqueles que dentro da Rússia queriam uma modernização, mas não seguindo o modelo da modernização capitalista da Europa. Por exemplo, os Narodniks tinham essa orientação, né? Queriam a modernização, inclusive dialogaram com Marx da possibilidade da comuna agrária russa vir a ser um possível modelo para uma espécie de economia mais coletivizada, coletivista, num processo de modernização alternativo ao europeu, mas Lenin era um homem da Segunda Internacional e influenciado por Karl Kautsky nesse período, muito influenciado por Karl Kautsky nesse período. Então, acho que basicamente esse é o contexto, e a polêmica do Eduard Bernstein já está iniciando com força, que é a crítica, né, que o Bernstein vai fazer à noção de revolução e, de certa maneira, vai criar as condições para a social-democracia europeia seguir um rumo mais de um marxismo determinista e evolucionista já nesse período. Então, era basicamente isso sobre esse tópico 1. Jefferson, fica à vontade. Se não tiver mais nada a acrescentar, já entra no tópico 2. Não, eu só queria. Boa noite, gente, me iniciando aqui, né? Só cumprimentando o Maurício aí, né? A sociedade russa, da Rússia é muito diferente do resto da Europa, né? A Rússia vai passar por um processo de
absolutismo, né? Aquilo que chamamos de Estados nacionais. Diferente do Ocidente, né? Enquanto o Ocidente implantou o Estado absolutista em resposta à dissolução das instituições da servidão, né? As instituições medievais da Europa Ocidental, a Rússia implantou o absolutismo para implantar a servidão, né? Tanto é que, como o Maurício colocou bem aí, está tudo bem, enquanto o resto da Europa, o capitalismo, a sociedade do capital estava ganhando força e derrubando o restante de absolutismo que havia na Europa, a Rússia, pelo contrário, né? O seu absolutismo estava firme e forte. Porém, todavia, a Rússia, como o Maurício também falou bem aí, ela até o momento, parte significativa do século XIX, ela era uma espécie de guardiã do reacionarismo, ou seja, ela foi a guardiã contra Jefferson, teu áudio, contra a teu revolução áudio, burguesa liderada por Napoleão Bonaparte. teu Liderada áudio por oscila Napoleão para Bonaparte, mim, né? acho que para Só que todo mundo, Jefferson. Teu áudio é porque oscila. passou a Às moto aqui vezes, fazendo mau ruído. agora tá bom, mas às vezes fica picotado, acelerado. Pronto. Tá bom aqui, né? Agora tá bom, agora estabilizou um pouco. Tá Tá melhor melhor? agora. Mas aí é qualquer coisa a gente vai finalizando, que estava cortando Pronto, gente. bastante. Estava travando bastante. Isso. Então, deixa eu recapitular um pouquinho aqui. Então, a Rússia é o absolutismo mais poderoso da Europa, né? Devido à sua formação, né? Como eu falei, enquanto a França, a Espanha, Portugal, o absolutismo foi implantado pelas elites, né? Pela aristocracia como classe, aristocracia agrária, para em resposta à dissolução das instituições da servidão. Na Rússia, pelo contrário. Na Rússia, foi implantado o absolutismo para implantar a servidão, né? Para implantar a servidão e suas instituições, né? E a Rússia, por muito tempo, ela foi, durante boa parte do século XIX, ela foi uma espécie de guardiã, né? Guardiã protetora das sociedades tradicionais contra a Revolução Burguesa, do qual Napoleão se fazia a sua espada, né? E a Continua Rússia foi ter cortando, viu, Jefferson? derrotou. Tá bem E é, cortando. cara. Tá. Tá, a impressão que eu tenho é que você está correndo de um lado para o outro, procurando o sinal. Essa é a impressão Não, que eu tenho. Só que você está parado, então eu eu não tô sei o que parado é que. aqui. Aí agora estabilizou, daqui a pouco corta, acelera. Tá bem, Pronto, tá bem deixa eu ver, viu? instável a sua fala. Pronto, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o microfone pertinho da minha boca para ver se de Fica fato parecendo que tem uma fica estabilidade, parecendo né? que é algum problema da internet, não sei. Porque tem horas que ele funciona bem, aí depois ele fica robotizado, a fala, e depois acelera. Então acho que é problemas mesmo da internet. Não sei se esse aplicativo aqui, ele, Você falando assim, ele é mais... você falando assim Oi? pausadamente, a gente não está dando problema. Acho que talvez se você falar um pouco mais pausado, a gente consiga. Pronto. Então, gente. E aí o Napoleão Bonaparte, que era pelo menos a liderança, era a liderança que incorporava esse projeto da sociedade burguesa, ele foi parado na Rússia, né? E a Rússia foi conhecida no mundo reacionário, no mundo do antigo regime, como o Estado reacionário que parava essas pretensões da, da burguesia europeia, né? Dito isto, né, a Rússia vai ter um ponto de inflexão que seus dirigentes vai flexibilizar como é que eu posso dizer, a sua forma de organização social, né? Quando a Rússia, um grande país, tal,
um exército que derrotou Napoleão Bonaparte vai perder a guerra russo-japonesa, vai perder para os japoneses, e isso causou uma humilhação, tanto na sociedade russa como nas elites, né, nas elites dirigentes da Rússia, né? E com isso, a Rússia vai dizer o seguinte, os dirigentes vão dizer o seguinte, olha, a gente vai ter que modernizar a nossa sociedade, né? Modernizar a nossa sociedade. E aí, qual é a primeira medida, o que eles fazem? É de abolir a servidão. Na Rússia, a servidão durou até 1861, certo? E aí se aboliu a servidão, né? Dizendo que se abolindo essas entraves. E aí havia todo um debate, né, com o setor incipiente da Rússia, da intelectualidade russa, que eram os liberais, era muito incipiente, eles não tinham partidos, eles não tinham inserção no setor da sociedade, mas eles tinham esse debate, né, que abolindo a servidão, a Rússia dá um grande passo para o capitalismo. Por quê? Porque para essa elite dirigente da Rússia, o que poderia salvar a Rússia como um país, sem abrir mão do domínio político, aí que é interessante, sem abrir mão do domínio político, seria o quê? Introduzir o capitalismo, né? Só que, como é que se introduz o capitalismo numa sociedade muito atrofiada por o resquício, ou o feudalismo mesmo, né? O que os dirigentes pensaram? Pensou o seguinte, de abrir o Estado russo para o capital externo, sobretudo da Inglaterra, né? E isso vai ser um grande problema na frente. E aí, em troca disso, você ia pagar juros, o Estado russo ia pagar juros orbitantes da Inglaterra para poder introduzir capitais dele, né? Aí do Partido Industrial e tal. Só que, com isso, se aboliu a servidão e o Estado russo começou a taxar os camponeses de uma maneira insustentável para esses camponeses, né? Os que tinham terra, né? Porque na Rússia o sistema agrário russo era dominado pelo milho. Voltou a ficar travando. Agora Voltou, foi? Pronto. Aí, na Rússia, era dominado, o setor agrário na Rússia, né? Era dominado primeiro pelos auxiliares, auxílios de terra, pelos camponeses, aqueles que tinham suas terras plantadas, e pelas comunidades, né? Camponesas, chamada MIR, que era um setor humanitário. Mas o anseio dessa população camponesa na Rússia era de fato uma reforma agrária. Né? Primeiro, a Rússia vai ser que é uma grande desgraça para eles, e a reforma agrária. Só que com essas reformas econômicas da elite dirigente na Rússia, czarista, né, eles introduziram capitais e taxaram os camponeses com impostos pesados para poder pagar esses juros. E aí você não criou, dentro da Rússia, um mercado consumidor desses camponeses que fornecem alimento. Porque todo o excedente deles, eles iam para o cofre para pagar a dívida dos juros na Rússia. Né? E aí você criou essa distorção. Né? A Rússia tem uma ilha, né? Você tem um oceano de camponeses de campo e uma ilha de desenvolvimento capitalista, né, tal, né? Mas quando a gente vai ver a sociedade russa, é uma sociedade de um misto de muito atraso cultural, né? A Rússia tinha um grande número de analfabetos, tal, e isso vai influenciar muito a obra de Lenin, né? A Rússia era um dos estados mais policial da Europa, né? Como o Maurício citou aí. Para vocês terem uma ideia do quanto era controlador o Estado na sociedade russa, né? Se tinha na Rússia, eu me esqueci agora, era uma espécie de ministério da igreja, uma coisa assim. Não me lembro agora. Santo, sei lá, eu esqueci agora. Bom, que esse ministério ele conseguiu subordinar, subordinar a igreja ao Estado, ao ponto que padres na
Rússia era um funcionário, a ortodoxa da Rússia era um funcionário do Estado russo. E devia obrigação, por exemplo, tinha caso, era o seguinte, que, sei lá, uma família, o chefe de família era ligado ligado às organizações clandestinas, né, políticas, né? E aí a mulher do cara lá ia se confessar, lá o padre, e aí uma coisa muito religiosa, né? E aí ele confessava, a mulher confessava que o marido estava envolvido político. O padre era obrigado. Isso necessariamente Sua... ele não dizia. Prestação Ele tá bem não. ruim. Tá Oi? oscilando, viu? Continua oscilando. Tá oscilando, né? Tá. Teve um Bom, momento que você conseguiu estabilizar, passou uns 2, 3 minutos depois, voltou a oscilar novamente. eu acho que é problema da internet, viu, gente? Mas assim, deixa eu tentar continuar aqui. Então é isso, gente. Na Rússia, o Estado era tudo, né? E a sociedade civil era nada. Levando aquela prerrogativa, digamos, né? Uma sociedade oriental e tal. Você não tinha organizações políticas, você não tinha grandes jornais, você não tinha sindicatos, você não tinha associação civil forte e tal, né? Enquanto no Ocidente já havia isso, já era mais forte isso, né? E na Rússia também você não vai ter uma classe média ligada ao liberalismo e seus organismos, você não vai ter isso. E aí você vai ter uma sociedade bastante você vai ter um regime autocrático, né, onde é uma mistura muito grande, né, entre religião e Estado, tanto é que o Nicolau II, do qual foi deposto, né, pela Revolução, ele se achava o representante de Deus na Terra, né, ele era muito católico, né, fervoroso e tal, e ele se achava de fato um Deus, o representante de Deus na Terra, né? E é isso, gente. Termina aqui o tópico, né, para Você deixar pode já vocês mais entrar no claros da segundo. onde Lênin. Pode entrar já Já no pode entrar no segundo, seguinte, viu? né? Pode. Pronto, gente. Essa obra de Lênin, deixa eu tentar não desestabilizar aqui a fala, né? Essa obra de Lênin é o seguinte: ela faz parte de um consórcio de obras que, que vai ser, que vão ser, na verdade, o arcabouço e a contribuição do marxismo. Né? Claro que Lênin tem uma contribuição bem maior para o marxismo do que sua obra teórica e a sua praxe, que se mistura, né? É uma unidade, né? Teoria e praxe na obra de Lênin. Né? E aí, de pensamento, eu preciso repetir que Lênin foi um líder da Revolução Bolchevique. A intervenção de Lênin foi de extrema travando de importância. novo. A gente acho que não escutou uma frase inteira. Foi mesmo. Tá bem travando. Rapaz, Começa tá bem travado, do né? consórcio que você estava. Faz parte de um consórcio de obras, foi? Pronto. Não, então, essa obra O que Fazer, de Lênin, ela faz parte de um consórcio de obras que vai mudar, né? A elaboração política sistemática, né? Tanto da luta de classes, quanto da luta de classe da política, né? A intervenção dele. Ao nível de organização política, ao nível da organização política e da intervenção. Né? Essa obra ela tem muito esse aspecto. Essa obra ela é o início. Vão ter outras obras que ela vai se completar, né? Como um passo à frente, dois passos atrás, enfim, você vai ter, né? E essa obra de Lênin, O que Fazer, é inaugural nesse sentido, né? Porque ela vai mudar a arquitetura do materialismo histórico no campo da política e da classe. Eu acho que essa obra é o início, né? Claro, ela é uma obra que é datada, em certos aspectos, né? Porque ela está falando dessa Rússia que Maurício introduziu e eu completei aqui, né? Ela foi escrita e debatida para esse contexto, né? Essa obra ela tem ela teve, né? No passado e ainda tem hoje
vários debates, né? Foi ponto de discórdia e de acusações, que a gente pode, eu vou falar algumas, né? Por exemplo, essa obra foi acusada pela historiografia americana, né? Ligado à direita nos Estados Unidos, que vai dizer que o pai do totalitarismo soviético, o pai do stalinismo, o pai da Rússia totalitária, vamos dizer assim, né? Pegando o totalitarismo de Renato e tal. O pai dela, o pai do ditador Stalin, vamos dizer assim, foi a obra de Lenin, O que Fazer. Né? Ele foi em O que Fazer, né? Ele diz que o DNA da Rússia, salto que ele dá, que o DNA da Rússia, da ditadura de Stalin e tal, é a obra O que Fazer. Né? Ele não explica sobre o que é a obra O que Fazer, porque o que fazer tinha era uma obra bastante hierarquizada, clandestina e de estrutura militar, que de fato, se a gente olhar O que Fazer mesmo, ele tem esses aspectos, né? Mas falar nesse passado que ele escreveu dessa Rússia para a ditadura de Stalin é dar um salto assim, sem falar dos processos históricos, sociais do qual levaram aquela Rússia do stalinismo. Né? Você vai ter essa acusação, né? Até porque, gente, no auge da Guerra Fria, né? Eita, saiu. Fica à vontade, viu, Natália? Certo. E aí, alguém tem alguma questão para colocar a partir até do que a gente já leu do primeiro capítulo, da apresentação e do primeiro capítulo, e que fica alguma questão para a gente tentar, sei lá, elucidar um pouco mais aqui, nesse momento, a partir da exposição de Maurício e de Jefferson desse primeiro ponto? Eu tenho uma questão. Eu não sei bem onde é que ela se encaixa, mas de respeito à análise que tem que é a conclusão do capítulo 1, quando Lenin aponta que a classe trabalhadora russa, né, o operariado russo, tem um papel histórico ímpar na história do mundo. E eu acho que nos dias de hoje é um tanto inegável que, de fato, cumpriu-se um papel ímpar no mundo. Tinha o Lenin dá justificativa, né? Se eu vou tentar arriscar assim, dizer por alto, a própria posição que o trabalhador estava ocupando ali, como foi colocado na apresentação, uma vanguarda em quesito de unidade conservadora no mundo. Tinha um conjunto de elementos ali que eram a figura do antigo regime, com todo o conservadorismo possível no regime já capitalista, já no modo de produção capitalista. E o Lenin coloca como elo mais fraco da corrente, né, a Rússia, por conta desse nível de degradação que acabava sendo levado o trabalhador russo. E, em contrapartida, ele apresenta também como essa importância. E a minha questão é essa. O que é que leva ele a ter essa conclusão que, em parte, se torna tão acertada e tão impressionante e tão chamativa, em outra parte, me surge como questionamento o quanto a própria luta que ele participou não fez disso a verdade histórica que veio a ser. Pronto, gente, cheguei. Ó. Entender. Enfim. Alô? Alô? Agora parece que melhorou, viu, Jefferson? Rapaz, é o problema do meu notebook. Se eu soubesse de antemão, eu já baixava esse aplicativo, que é mais rápido, mais fácil, sabe, pessoal?
Porque meu computador, eu perguntei a um colega meu que trabalha com isso, ele disse, olha, o computador já é velho, aí esses aplicativos eles travam muito. Aí eu fiquei meio receoso. Mas agora, como resolvemos aqui, eu posso continuar ou vocês querem continuar o debate? O Luiz fez uma questão sobre o final do primeiro capítulo, em que Lenin afirma da importância. Eu acho que agora a gente já pode abrir as câmeras, porque a conexão vai conseguir sustentar, né? Então, o Luiz, se quiser refazer, Luiz, a sua questão, mas ele estava falando do final do capítulo 1, em onde Lenin fala da importância do proletariado russo como vanguarda, classe operária russa como vanguarda na luta contra o absolutismo, né, contra o czarismo, mas também com a importância mais internacional também. Foi isso que o Luiz estava mencionando, hein, Jefferson? Não sei se quer complementar, Luiz. Não, em síntese é isso. Tu guarda a tua pergunta, Luiz, que é interessante essa sua indagação, sua reflexão, porque de fato ele trabalha também com essa noção, né, do proletariado internacional, nesse livro, pelo que pareça, né? Mas assim, voltando um pouco, né? Então, essa obra, ela vai ter de fato um impacto muito grande, né? Ela faz parte aquelas obras de Lenin sobre a questão da organização, da consciência de classe e da agitação e da propaganda, né? Ela faz parte tal, e ela vai mudar a arquitetura do materialismo histórico, né? Uma vez que foi uma obra consequentemente, várias obras que criou um modelo de, de partido, de organização operária que de fato, né, vai ser o meio para a classe trabalhadora é, é, vai ser o meio para a classe trabalhadora é, ganhar uma revolução, né? Fazer uma revolução, né? Porque para Lenin, o partido ele é uma via, ele não é estratégia em si mesmo, ele não é o sujeito, ele não substitui a classe trabalhadora, né? No processo revolucionário. Para Lenin é uma via, é um instrumento de luta, de preparação, né? Porque quem vai dizer o contrário disso é o stalinismo. Aí eu vou chegar na outra parte do significado dessa obra, né? É, de fato, né, com a instauração do stalinismo na década de 30, 40, 50, né, o que fazer de Lenin foi canonizado de uma maneira que o partido vai se fundir com o Estado e o partido vai ter uma importância quase de igreja, né, ao ponto do partido, na teoria do socialismo staliniano, vamos dizer assim, o partido substitui a classe, né? A classe não é nada e o partido é tudo, né? E você vai ter essa canonização do partido. Nesse sentido, pós-queda do Muro de Berlim, outras organizações políticas, né? Certo, o marxismo autonomista e tal, vai ter um rechaço dessa obra O que Fazer, né? Primeiro, por acusar a obra de um elitismo, de um dogmatismo, mas também por acusar a obra de ser a base de uma organização stalinista, né? O que fazer vai ter isso. Mas quando a gente vai ler o que fazer, de fato, né? É, são coisas muito diferentes do que essas interpretações a posteriores quiseram falar sobre o livro, né? E aí, entrando no livro mesmo, né? Primeiro, o livro tem três dimensões, gente. O livro é uma situação da Rússia, né? O livro, ele quis falar sobre a Rússia, essa Rússia que Maurício aí descreveu no primeiro tópico aí, né? Uma organização da luta para tentar derrubar o czarismo, né, dentro da Rússia e tal. E é uma obra datada. O próprio Lenin, no que fazer, não sei se vocês perceberam, né? Ele, mas aí, aqui nem tanto, né? Mas aí nos escritos dele de 1907, depois da Revolução de 5, aí ele vai dizer, olha, essa obra aqui tem muita coisa dela, o que fazer, tem muita coisa dela que eu modifico. Até porque como vocês conhecem, né, um pouco a obra de Lenin, o Lenin, e aí eu acho que a grande notariedade de Lenin para o marxismo, a grande contribuição de Lenin para o marxismo é a sua percepção
de dar resposta à realidade concreta, né? A metodologia marxista ali, com princípio, mas como ele dá resposta concreta para situações concretas, né? O Lenin é o mestre nesse quesito, né? Tanto é que não é à toa que o Perry Anson, não é à toa que o Eric Hobsbawm, né? Tem duas impressões aqui que eu esqueci de falar para vocês. O Hobsbawm vai dizer que o Lenin, ele é o personagem, ele é o sujeito na história mais importante do século XX. Porque contra tudo, contra todos, ele contra todos, ele veio com a Rússia com a tese de uma revolução, conseguiu convencer os partidários pela aquela situação sócio-histórica na Rússia e conseguiu liderar uma revolução comunista, né? Em outubro, né? E aí o Hobsbawm vai dizer que ele, de fato, ele é o principal personagem do século XX, né? Outro sujeito que não tem que não é o Hobsbawm, né? Um abjeta, mas é uma coisa interessante que eu vi dele outro dia, em 2015, isso. Um sujeito chamado, não sei se vocês conhecem, né? Também tem muito o que conhecer, não. Um sujeito chamado César Maia, o pai de Rodrigo Maia. Vocês sabem quem é, né? No Rio de Janeiro, ele foi do PCB, né? Foi PCB, aí PPS, e agora é um lixo conservador, né? Eu assisti uma entrevista dele na Bandeirantes faz uns 5 anos. Em torno de 5 anos, 6 anos, não me lembro não. E aí na entrevista, que ele estava lá no gabinete dele, lá na casa dele, perto do escritório, no fundo assim, tinha uma foto de Lenin, tinha uma foto de Lenin, e no gabinete dele tinha um bonequinho de Lenin, né? E aí o repórter perguntou, ficou curioso, né? Olha, você gosta desse personagem aqui da história, Lenin, o líder comunista da Rússia e tal? Aí ele dá uma resposta interessante. Olha, eu não tenho nada a ver mais com o comunismo. Para mim é um governo que não deu certo, uma sociedade que não dá certo e tal, não sei o quê. Mas esse aqui, aí ele falando de Lenin, né? Mas Lenin, para mim, foi o maior dirigente político de todos os tempos, né? Ele disse que Lenin foi o maior organizador e maior dirigente político. Bom, há de concordar, nesse sentido, há de concordar com César Maia, né? Mas, enfim. Ô Jefferson, uma Mas proposta aí. voltando para a obra de Lenin mesmo, né? A proposta seria assim, a gente Oi. tocar aí nessa análise interna, na questão, por exemplo, da consciência, né, que vem de fora, o papel do jornal como organizador, a ideia do profissional, do revolucionário profissional, e aí a gente já emenda com o debate e as polêmicas sobre vanguardas e massas. Eu acho que a gente já avança, a gente está muito atrasado no tempo. Pode ser. Faltam 10 para as 9, eu acho que seria tranquilo a gente Vamos estabelecer, até as 9 e vamos meia, estabelecer um teto, Natália. Qual seria esse teto? 9, 9, 10, não? 9, 5? 10, acho que 9 e 10 para a gente finalizar a exposição e o teto do grupo seria 9 e meia. O que é que vocês acham? O restante do grupo. Tudo bem? Bom, Eu estou de acordo. Pronto. Jefferson, vamos dar uma acelerada aí para ver se a gente termina antes de 9 e 10 e dá mais tempo para o debate. Aí eu estou propondo que você Pronto, fale aí tranquilo, desses elementos, né? Revolucionário profissional, a questão da consciência socialista que vem de fora, o que é que seria isso, e o Bom, jornal. então, gente, Isso o é mais, seguinte, fica à analisando um vontade. pouco a obra, né? Eu não vou adentrar em todo o livro, tal, até por causa de questão de tempo, né? A gente perdeu muito tempo aqui e tal, com série série de atropelo, mas enfim. A obra é o seguinte, gente. A obra, primeiro, o aspecto que eu queria destacar da obra é essa questão da consciência, né? Porque o Lenin, ele vai debater muito, né, com a social-democracia do seu país, né, da Rússia, que era uma organização clandestina, das ideias de Eduardo Bernstein, né, vulgarizado na Rússia, né, que é o espontaneismo da massa, né, o economicismo. Né. Essa questão do economicismo é o que ele está se debatendo, ele está tentando aqui refutar e tal, né? E o que esse economismo dizia? É que as classes, por si só, o movimento por si só, iriam irromper, né,
tirar, né, do autocracismo czarista políticas e ia derrubar o governo czar, né? Ia derrubar e ia talvez implantar o socialismo, né? A principal expressão disso, desse espontaneismo e desse economicismo é um sujeito chamado Martinov. Ele sempre cita Martinov. Não sei se vocês lembram da leitura, ele sempre está ali, citando Martinov, né? Que é a expressão máxima dessa tese, vamos dizer assim. E Lenin vai dizer, não, o máximo que as classes trabalhadoras que sofrem com o processo de opressão, porque para Lenin é o seguinte, ele vai fazer distinção entre a classe, né, o lugar de produção, e a consciência de classe, quando os trabalhadores têm em si que é uma classe, né, eles se organizam, né. Só que para Lenin ele vai colocar o terceiro elemento. O que será esse terceiro elemento? É a consciência, que ele vai chamar no livro, de a consciência social-democrática, ou seja, a política, né? Que é um termo que ele usa de Kautsky, isso é fato, né? Ele até diz, né, que a contribuição de Kautsky e tal, até então aqui ele não era brigado com Kautsky, que ele foi um grande admirador, né? Como fosse Kautsky é uma espécie de continuador, vamos dizer assim, um cara que andou com Engels e tal, né? Do marxismo, enfim. É isso, né? Por quê? Porque o Lenin havia em Lenin, ele previa isso, que havia um limite nessa consciência traidunista, ou consciência economicista. Por quê? Porque os trabalhadores iam avançar, e a burguesia ia conceder essa expressão da vinda de classe trabalhadora, e aí o regime social ia ficar o mesmo, que era o capitalismo. E aí Lenin vai dizer o seguinte, não, primeiro que a luta é das massas, mas que a gente tem que ter aqui uma consciência socialista, para mostrar às massas que a questão não é vitória em cima de vitória do campo econômico, melhoria de vidas, e sim derrubar esse regime, e aí a consciência socialista. E quem seria essa consciência socialista? Seriam os intelectuais, os intelectuais do partido, né, um partido formado, um partido hierarquizado, é verdade, para a situação da Rússia, isso é verdade, porque, olha, uma observação, essa obra, ela foi escrita, né, para a situação russa, para a situação muito específica da Rússia, mas ela guarda, vamos dizer assim, e isso vai ser um traço da obra de Lenin, essas obras políticas de Lenin, de generalidades, né? É umas coisas que Lenin nunca abandona na sua teoria. Mas, de fato, ele guarda, mas, de fato, isso vem dessa obra, né? Aí ele vai dizer o seguinte, Lenin, e Lenin diz o seguinte, olha, só existe duas ideologias numa sociedade capitalista, não existe ideologia. A ideologia burguesa ou socialista, né? Do qual ele, segundo ele diz, essa ideologia socialista, social-democrata, ela é elaborada justamente por intelectuais herege ao seu regime, né, ao capitalismo, aí ele vai citar Marx e tal, e esses intelectuais estão fora da imediaticidade da vida dos trabalhadores. Ou seja, eles não estão ali na produção, eles não estão trabalhando. Eles são pessoas que são intelectuais pequenos burgueses e vêm na organização, né, elaborar. Agora aí começou a travar, não foi? Pronto. Aí voltando aqui, né, rapidinho, só para recapitular. Mas eu acho que o travamento que não é. Travou tudo de novo. Bom, gente. Travou tudo. E aí, essa questão. Foi. Travando. Deixa eu falar uma coisa, Jefferson, enquanto tu estabiliza aí. O que está acontecendo? O Jefferson está falando aí, pessoal, da consciência, né? E tem uma frase célebre aí de que a consciência socialista vem de fora para o movimento dos trabalhadores, não brota espontaneamente das lutas dos trabalhadores, mas atenção, né? O que é esse de fora, né? Aqui ele segue em parte uma elaboração que Kautsky já tinha feito. E esse é um debate muito importante, muito interessante, porque adeptos de uma teoria, vamos dizer assim, ou de uma concepção
mais crítica da trajetória comunista no século XX, mais crítica da noção de hierarquia, mais crítica da noção de alienação, por exemplo, né? Ligado mais a uma perspectiva mais horizontal de organização política, muitas vezes critica o Lenin por isso. Essa ideia de que vem de fora é mais ou menos isso que o Jefferson está falando, que tem a ver com uma concepção de que a luta econômica, e aí o de fora é de fora da luta por reivindicações econômicas estrito sensu. Ou seja, aqui a ideia está ligada também a um debate mais profundo que não dá para a gente aprofundar, mas é muito interessante, tem a ver com a própria realidade, vamos dizer assim, ou efetividade do fetichismo da mercadoria e do caráter alienador do cotidiano capitalista. Ou seja, os trabalhadores e o nosso cotidiano em geral, ele é pautado por essa dimensão do fetichismo da mercadoria e da alienação. Então, isso significa dizer que essa consciência mais estratégica, essa consciência mais histórico-estrutural, não brotaria dessas lutas cotidianas e imediatas. E aqui a justificação teórica para isso está ligada ao fetichismo da mercadoria, tá? Que, em um certo sentido, oculta o caráter mais fundamental, o caráter mais histórico, estrutural da dominação capitalista, que muitas vezes aparece não como dominação, mas como a possibilidade de liberdade para cada indivíduo, digamos assim. Então, os trabalhadores, e aí o Jefferson complementou muito bem, né, com muita qualidade, o primeiro ponto, falando do Estado, da sociedade civil pouco desenvolvida, citando Gramsci. O Lenin está também pensando nesse contexto. Acho que isso a gente não pode nunca perder de vista. O Jefferson falou isso, mas o Lenin, de fato, é o marxista, provavelmente, ele fala do Hobsbawm considerando o Lenin como o principal personagem político, né, do século XX, mas o Lenin era dentro da tradição marxista, aquele campeão, vamos dizer assim, na tradução da dialética marxiana em agitação, em organização e em estratégia e tática política. A capacidade dele de perceber a própria temporalidade histórica se desenrolando, né, e as lutas entre as frações políticas que representavam interesses sociais. Daqui depois eu entro nesse aspecto também, porque a obra de Lenin é marcada, e essa teorização de que fazer tem a ver com uma concepção de separação e de não redutibilidade do político ao social. Ou seja, o político tem a sua própria lógica. O político opera em uma dimensão que não pode ser reduzida ao social ou ao sociológico. E é preciso perceber essa dimensão e essa temporalidade, porque ela não é linear. Então, isso é o que explica, no contexto da Revolução Russa, o Lenin fica contra o partido, por exemplo. Né? Enquanto o partido bolchevique estava mais ou menos adaptado como uma oposição interna ao regime, ao governo provisório, o Lenin está desesperado, né? Tentando mudar a orientação política do partido para que o partido se preparasse para a insurreição. Então, isso tem a ver com essa visão do Lenin da distinção entre as dimensões política e social, ou econômica, se quiser, socioeconômica, se vocês quiserem. E essa própria distinção é o que, em um certo sentido, justifica essa teorização de uma consciência que viria de fora. E ela viria de fora, não de fora das lutas de classes, mas viria de fora dessa luta econômica mais imediata pelos direitos e pelas melhores condições de trabalho. Então, o Lenin está falando dessa consciência de fora, seguindo, em um certo sentido, Kautsky,
Só que Kautsky trabalhava com a ideia dos intelectuais burgueses, e aqui, pessoal, também tem vários debates sobre isso, né? O Marx já tinha, lá atrás, não sei se vocês lembram, eu acho que foi no texto Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, onde Marx fala, né, que o proletariado proletariado é a parte ativa, é o solo mais ou menos virgem, numa distinção, né, entre cabeça e membros, o proletariado receberia a filosofia que viria do céu, né, para, vamos dizer assim, iluminar e dar essa consciência de libertação de um proletariado em formação lá em 1844, quando Marx escreveu. Tem autores que dizem que a obra Que Fazer teria alguma coisa a ver com a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Isso por um lado. E por outro, é que sim, o Lenin percebe que para fugir dessa imediaticidade alienante e fetichizante, a consciência que viria de fora não é apenas dos intelectuais burgueses, né, de origem burguesa, né, como Trotsky. Trotsky era um intelectual, em um certo sentido, que tem uma origem pequeno-burguesa, pelo menos, né, o Engels. Mas, para o Lenin, dentro do partido, não importaria tanto a origem social do quadro ou do revolucionário. Importaria, sim, essa função de intelectual, né, e o partido como um intelectual coletivo, né? Daí o papel também do jornal. E quem é que faz parte desse intelectual coletivo? Seriam esses revolucionários que, através dessa organização coletiva, ligaria o passado das lutas, a história e a teoria dialética e do materialismo histórico às lutas cotidianas, às lutas econômicas, às lutas políticas do presente. Então, vamos dizer assim, a justificação filosófica, né, do que não implicaria necessariamente uma... veja, disso é lícito se chegar à conclusão de que já está aí os embriões do partido burocrático, autoritário e do regime do que Trotsky chamou de absolutismo burocrático na Rússia. É lícito chegar a essa conclusão a partir dessas premissas? Então é um debate, né? Eu acho que não é lícito, porque aí jogam circunstâncias históricas, né, que vão ou não possibilitar isso. Agora, aqui depois a gente faz um outro debate que é sobre essa separação entre o político e o social, daí essa justificação, e como é que depois a gente evita, né? Porque o marxismo trabalha com a noção de reabsorção do político pelo social, né? Ou seja, o processo de transição socialista é exatamente, e aqui, ó, mais uma vez, o Lenin está fazendo uma teorização sobre o sujeito político, sobre a organização como sujeito político, que é o foco aqui, mas isso se desdobra em um debate de mais longo, não de longo prazo, mas de uma dimensão mais substancial, que essa própria teorização reconhece a separação política e econômico, mas não possui dentro dela, né, o que fazer não entra nisso, talvez mais na frente, lá no Estado e a Revolução, quando Lenin escreve no ano de 1917, aí sim onde ele vai propor, né, essa superação do Estado, né, e consequentemente do partido. Então, o Lenin não era um cara que deificava o partido, ainda que a gente precise entender que para ele o partido era uma dimensão fundamental, sem a qual o proletariado como classe é incapaz de se emancipar. Só que esse partido, para o Lenin, ele, por um lado, representa os interesses históricos do proletariado. É composto de proletários, por um lado também. E também por membros, né, de que têm origem em outra classe social. Mas e aqui eu paro para o Jefferson complementar alguma coisa, o Jefferson falou que o Lenin tem coisas que ele não abandona, e é verdade. E aqui era bom a gente fazer uma distinção entre o que Lenin está falando, e ele vai fazer isso em 1907, né, quando ele diz, não peguem o que fazer e transformem num modelo universal.
porque ele respondeu a uma circunstância específica lá dentro da polêmica dos membros do ISCRA, né? E na luta contra o economicismo da época. Então, não busquem transformar isso em modelo. Todavia, ele vai dizer, ali existem princípios gerais de qualquer organização, mas não propriamente um sistema de organização ou um modelo universal de organização. Eu acho que essa é uma distinção interessante, né? Princípios de qualquer organização e um sistema, um modelo de organização. Porque, evidentemente, a partir de 1905, Lenin não vai ser contra a ampliação. E aí a gente entra no debate de massas e vanguarda, tá? Então, isso significa dizer, eu queria afirmar, que tem esses princípios e quais seriam, né? O Lenin não vai abrir mão em nenhum momento da sua obra da noção do partido. O partido como um instrumento, o partido como um organizador coletivo, o partido como uma parte consciente. Aqui também, pessoal, é um debate mais interessante que a gente poderia fazer, que eu falei desse processo da distinção social e político, que a gente poderia até fazer conexões com a psicanálise, tá? Entre o inconsciente e o consciente. Mais ou menos um pouco ligado a isso. Ou seja, o Lenin como esse analista do social, do socioeconômico e dessa distinção entre político. Um cara que consegue ver os sintomas, né, das lutas socioeconômicas e das lutas políticas, e a partir do partido conseguiria propor tarefas para, vamos dizer assim, encaminhar essas pulsões de modificação que aparecem aqui e ali na vida social, no tecido social, sem muita orientação, sem muito direcionamento. Aqui a gente pode debater, acho que no processo de debate é interessante, se o partido dirige, né, o que significa dirigir. Se isso significa uma substituição do sujeito da emancipação, que para o Marx está muito claro, né? A emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. Então, essa noção de que o partido emancipa a classe trabalhadora é um substitucionismo, claro, que foi o que aconteceu na sociedade soviética. Criticado, vejam, esse texto do Lenin foi criticado à época muito, por Trotsky, por Rosa Luxemburgo, depois também por Plekhanov, por Martov, por vários. Mas aqui eu acho que a gente já pode entrar, Jefferson, nas polêmicas. Cara, eu ia falar que era 9h10 para a gente acabar. Tentei acabar antes, mas me empolguei aqui. Acho que a gente pode entrar, Jefferson, nesse debate de centralização, descentralização, massas e vanguarda, e, de fato, deixar a atualidade para o debate. Gente, tá danado aqui minha internet. Eu acho que, de fato, é minha internet, né? Mas, enfim, gente, outra polêmica que vão resgatar muito, né? Para criticar, né, esse livro, sobretudo os setores da esquerda mais honesta, tal, que pegar a crítica de Rosa, né, o dualismo entre Rosa e Lenin nessa perspectiva, né? Sabemos que Rosa Luxemburgo foi uma marxista muito original, né, do ponto da elaboração das teorias do materialismo histórico e dialético, né? E ela, sim, sempre muito ativa no debate público e tal, e ela vai criticar esse texto de Lenin. E muito, viu? Muito, né? E aí também cabe um debate, né? Até onde quem estava com certa razão histórica de momento e quem estava errado. Mas, de fato, ela critica, né? O primeiro livro o primeiro texto que ela vai lançar contra Lenin é um texto em 1903, chamado Massas e Chefes, né? Do qual ela critica a consciência vinda de fora, né? Porque ela faz uma metáfora e diz que o Lenin trata os trabalhadores como crianças e a vanguarda do partido como tutora, né? Que pode falar segundo as palavras dela, né? Que pode falar e o não falar para a classe trabalhadora, como uma espécie de, de tu, é, uma tutoria mesmo que eles estão fazendo, né? Ser tutor da classe trabalhadora, né? Vai criticar muito isso, né? Até porque Rosa Luxemburgo, ela tem uma noção sobre a classe
mais próximo da formulação de Marx, né? Que o sujeito da, da libertação da classe trabalhadora cabe a eles, né? Cabe aos trabalhadores como sujeito de libertação, né? Cabe a eles. Rosa trabalha muito com essa perspectiva, né? E aí ela critica essa noção que de Kautsky, que Lenin pegou emprestado e reformulou, né? A consciência vindo de fora. Agora, claro, né? Como o Maurício citou bem aí, fora da imediaticidade econômica, fora da produção econômica, mas não fora da luta do povo, né? E é interessante que nesse O Que Fazer já tem ali a noção. Lenin diz com muita severidade, vamos dizer assim, para desfazer qualquer ideia de elitismo, tal, desses intelectuais como categoria, que o intelectuais, uma vez no partido, formulando programas com a classe trabalhadora, na luta, teria que se acabar com a distinção intelectual, né? A distinção intelectual. E o programa para a classe trabalhadora, ela é formulada junto com a classe trabalhadora. Não é um programa que vem junto, que os intelectuais do gabinete formula e diz assim, olha, isso aqui é o seu programa para lhe libertar. Não é assim, né? E tem essa elaboração, né? E aí, Rosa vai fazer essa crítica, né, dessa noção da, da consciência vindo de fora. Outra polêmica que Rosa vai, essa segunda polêmica, vamos dizer assim, que Rosa vai travar com Lenin, né? E aí os críticos de Lenin vão pegar isso, né? De hoje, né? Vão pegar isso e dizer que Rosa é uma espontaneísta e Lenin é um vanguardista, né? Essa relação dialética entre vanguarda e massa, né? E aí Rosa vai lançar outro texto, né, criticando essa questão que eu não me esqueci agora o texto. Rosa é impactada pela Revolução de 5 na Rússia, do qual também impacta Lenin, né? A gente deixar claro isso, né? Vai impactar também Lenin, que é a questão da... Porque Lenin vai dizer o seguinte, que a massa só pode chegar a uma consciência economicista, tradicionalista, né? O movimento em si, dela. E Rosa não. Ela não faz essa distinção entre greve de massa e greve política, né? Para Lenin se tem essa distinção, para Rosa não. Por quê? Porque para Rosa, numa greve, num movimento de massa, ali é a melhor escola de consciência política, né? Aí Rosa vai ser impactada pela Revolução de 5 na Rússia. O que foi a Revolução de 5 na Rússia? Se vocês bem lembrarem, foi uma revolução, né? Não, começou com um protesto, né, liderado por um padre, que eu não lembro o nome dele, né? Que pedia, né, uma guerra japonesa e russa, né? E aí causou um desabastecimento muito grande de gêneros alimentícios e o pessoal começou a passar fome na Rússia. E aí se fez uma marcha lá para o Palácio de Inverno, né? E aí as pessoas pedindo ao paizinho, que era chamado o czar, né? O paizinho, para que ele tivesse clemência e tivesse uma intervenção na sociedade, enfim. E aí a resposta que o czar vai dar é a bala e canhão, né? E aí vai matar muita gente na Rússia. E aí se começa a desencadear um processo de greves, de greves, de greves. Bom, o fato é que esse processo de revolucionário começou com uma questão da carestia, da fome e tal, terminou que as pautas ela criasse um nível político, né? Por quê? Porque a pauta foi uma liberdade maior para o povo russo, aí se criou uma Duma, que é o parlamento na Rússia e tal, aí Rosa foi muito impactada por esse momento, né? Agora, e criticou Lenin, né? E Lenin também, e Lenin, ele, como o Maurício citou aí, ele nunca disse que esse tipo de organização, embora que ele guarde ali, né, uma coisa que ele não abandona, a formação do partido, agitação política, né, que aí ele vai propor aqui, ó, um grande jornal para toda a Rússia, porque o jornal seria a questão da agitação, a propaganda, né, porque o partido e esse jornal seria o catalisador das lutas sociais e tal, dentro da Rússia, né, a questão da propaganda do jornal
e como a elevação da consciência socialista do povo está muito presente nessa obra. Mas, e aí Rosa, por muitas vezes, foi colocada como uma oposição a Lênin, né? E Rosa está escrevendo da Polônia, impactada, não, da Alemanha, Polônia, porque ela é polonesa, impactada com a Revolução de 5 na Rússia, do qual o czar abriu, fez concessões políticas, das quais só quem se, da prática, né? Só quem se alegrou foi os liberais, né? Porque os liberais pensavam que depois da lei iam ter mais concessões, iam ter uma constituição e tal, e aí teve um parlamento chamado Duma, né? E aí Rosa vai dizer, olha, a greve de massa, uma greve que começa pela economia, ela pode sim se transformar em uma coisa política, né? Você não tem essa distinção entre greve política e greve econômica, mas Lenin fazia essa distinção. E aí eu quero trazer um elemento para fechar, para a gente começar o debate, né? Que a Rosa Luxemburgo, ela não desprezava a questão da vanguarda, gente. Aí é que tá. Ela não desprezava a questão da vanguarda. Porque a vanguarda para Rosa Luxemburgo, ela é menos importante que o movimento. Isso é fato, né? Para Lenin, a vanguarda é mais importante ou tem o mesmo peso do movimento. Porque a vanguarda para Lenin, junto com os partidos e com a pedagogia e com a agitação política, a propaganda, a publicidade, ela prepara, para Lenin, ela prepara os trabalhadores, né? Claro que essa vanguarda, ela, uma vez na militância com os trabalhadores, ela rebaixa o nível de intelectuais como iluminados, né? Mas ela prepara, né? Ela é um catalisador das lutas e tal, e o partido, enfim, a organização. Para a Rosa, não. Para a Rosa, ela tem ela deposita muito, né? Na questão do movimento de massa. Agora, notem que para a Rosa, a vanguarda ela é importante como um acelerador da revolução, entendeu? Para a Rosa, ela é para a vanguarda é um acelerador, porque para a Rosa ela não vai esperar a revolução cair de maduro pelo movimento. Ela acha que a vanguarda, no momento certo, a vanguarda vai lá e guia, vamos dizer assim, né? Que lidera a revolução. Tanto é, aí tem que rememorar, né? Que Rosa Luxemburgo ela morreu numa ação de vanguarda, né? No processo da Revolução Alemã e 19, e ela morre numa ação de vanguarda, né? Ela com o grupo chamado Espartaquistas, que era a missão, aquela rebelião dos escravos, que eles fundaram, né? Que ela rachou com a social-democracia alemã, pela sua corrupção, né? Em relação ao movimento operário e tal, por não querer a revolução, por operar segurar o capitalismo na Alemanha. Esse é o papel da social-democracia na Alemanha. E ela rompe e ela funda um grupo, né, chamado Espartaquista, né, a missão a Espartacus, o líder escravo romano. E aí ela morre, de fato, numa ação de vanguarda. Né? Como é que as pessoas dizem que Rosa eu fico assim, perplexo assim, quando eu vejo as críticas, né? Que diz assim, Rosa criticou o vanguardismo de Lenin, Rosa era movimento de massa, enfim. E Rosa, só que ela depositava um peso menor na vanguarda em relação a Lenin. Então, gente, eu acho que com isso eu acho que termine para a gente iniciar o debate, né? Já que a gente teve uns problemas técnicos Estourou aqui, tudo né? aí. É? Estourou totalmente o tempo aí, acho que É. até constrangemos a atividade aqui, porque teria coisas a falar sobre massas e vanguarda, né? Eu vou falar então em 2 minutos, Natália, sobre esses tópicos 3 e 4. O Lenin, então, de acordo com a minha leitura, né? Não sei o que é que o Jefferson acha, mas de fato ele mantém esses princípios. Um deles é o centralismo democrático. Esse centralismo democrático ele pode ser mais aberto, mais fechado, mas ele nunca deixa de existir na concepção leniniana. O que também implica não uma contraposição entre um partido de massas e um partido de vanguarda. É possível pensar um partido leninista, de tipo leninista, ou que busca seguir as teorizações de Lenin, inspirado, né, em Lenin, e ainda assim ser de massas. Não há nada na obra de Lenin, me parece, que impeça isso. Agora, a ideia, né, de uma vanguarda, que é um fenômeno, porque não é um fenômeno essencialista, né?
Hoje, uma parte dos trabalhadores pode estar na vanguarda e daqui a alguns anos outra. Não significa dizer que é sempre as mesmas pessoas na vanguarda, né? Mas esse fenômeno da vanguarda, ele tem também essa dimensão que eu estava falando antes da consciência, né? Que eu falei um pouco. E o debate sobre centralização e descentralização, então, nesse sentido, essa contraposição entre massas e vanguarda, ela tem um grau de verdade, mas não é toda a verdade. Ou seja, não há necessariamente uma incompatibilidade entre vanguardas e massas, ou um partido. Porque, veja, se a gente pensa que o Lenin sempre defendeu um partido de vanguarda, ou de tipo vanguarda, a gente pode chegar à conclusão de que um partido de massas é incompatível com a proposta de Lenin, né? E eu acho que a gente não pode chegar a essa conclusão a partir do que fazer dos prefácios que ele fez depois, né, ao livro, e da sua obra subsequente. E sobre centralização e descentralização, eu só queria concluir com uma observação. Lenin defendia também o direito à crítica interna ampla, né? Só foi depois de 1921 que o partido adquiriu uma conotação realmente bem mais fechada. Vejam, todos os partidos contemplam... Primeiro que ele não defendia um partido único. Tá? Também não me parece haver, ainda que isso aqui seja uma polêmica maior, acho que é interessante essa polêmica. E eu acho que depois da Revolução Russa, o Lenin e o próprio Trotsky chegaram em alguns momentos a dar uma ênfase muito grande no partido mesmo, quando a Rússia estava praticamente devastada com a Guerra Civil, ou seja, o partido meio que substituiu a classe como direcionador, né, como dirigente da Revolução, numa classe praticamente dizimada, mas me parece, não é lícito dizer que há um princípio de partido único, que representaria todo o proletariado, primeiro porque o proletariado é heterogêneo. E essa heterogeneidade do proletariado penetra no partido. Então, essa ideia de várias tendências internas em um partido inspirado em Lenin me parece completamente lícito de pensar, e também, e que, concluindo de verdade, durante a Revolução Russa, o Lenin afirmou o seu direito inalienável de não se centralizar por uma decisão que ele não achava, vamos dizer assim, correspondente aos interesses históricos do proletariado, que para ele, naquele momento, era realizar a insurreição. Então, ele se afasta do Comitê Central e avisa ao Comitê Central que vai agitar a base do partido contra a diretiva, ou melhor, ele vai defender, né, na base do partido, que o partido bolchevique lance a palavra de tomada ao poder, né? Ou seja, nesse momento ele percebe que a classe está mais avançada do que o próprio Comitê Central, que era uma coisa que a Rosa criticava, né? No Lenin, né? Ou pelo menos nessa teorização do Lenin, que o Comitê Central do partido, que os dirigentes do partido iriam meio que se burocratizar, iriam ficar atrás, iriam perder essa criatividade, iriam se formalizar, se burocratizar. E o Lenin, ele chega vamos dizer assim, se afastar, né, do Comitê Central com esse direito, que ele vai dizer, esse direito eu não vou abrir mão, esse direito de crítica à decisão, e vou agitar a minha política, já que fui vencido, vou agitar a minha política na base do partido, isso às vésperas da Revolução, tá? Então, era mais ou menos isso, e vamos ver se temos algum tempo ainda para debate. Obrigada demais pelo compartilhar, né, de hoje. E eu acho que tem acho que um pouco da dúvida da pergunta de Luiz, da provocação de Luiz, ficou em suspenso, pelo que eu entendi. Ou eu estou errada, eu me confundi. Você está certa. Nós não tocamos nisso ainda. Pronto, acho que tem essa. E tem um outro ponto, já aproveitando que eu estou falando aqui,
que eu acho que em algum momento vocês falaram, acho que lá no começo, talvez quando o Maurício estava falando um pouco sobre os pontos pelos quais a gente ia passar hoje, falou um pouco sobre a questão que eu vi, acho que em alguma sinopse, algum comentário sobre o livro, ainda não cheguei nessa parte no livro em específico, mas era sobre a questão do profissionalismo, acho que é profissionalismo que ele fala, que ele cita, de si Revolucionários profissionais. exatamente, revolucionários profissionais. E aí, quando me veio essa referência que eu tenho ainda de forma muito superficial, eu consegui relacionar, pelo menos, com esse ponto que vocês trouxeram, sobre a consciência política não vir desse imediatismo das reivindicações, mas também ele precisar vir a partir dessa separação, desse poder não estar submetido a uma alienação. E talvez eu acho que essas duas coisas tenham uma conexão, né? Me veio isso a partir da fala de vocês. E eu queria confirmar se seria isso mesmo. Certo, eu ia sugerir que outros falassem, já porque a gente ficou, ao invés de ficar meia hora, a gente ficou 30 horas. Aí, se alguém puder falar mais questões, aí a gente tenta abordar, né? Se for possível, faz outra rodada. Aqui, pessoal, a gente vai entrar no campo das interpretações, né, e das posições, não de respostas corretas ou erradas. Aí eu sugeriria isso. Se mais pessoas quiserem, tem a de Luiz, tem a sua. Se mais pessoas quiserem colocar outros elementos, mais talvez o Leandro e a Cecília. E aí a gente já vai conversando sobre isso, se for o caso, abre outra. Eu não tenho nada não para perguntar, nem para adicionar. Leandro, alguma complementação? Pronto, certo. Então é isso. Então a gente trabalha com essas duas questões. A gente pode comentar um pouco sobre essas duas questões. E aí, Jefferson, você quer... Tá bom, Natália, desculpa. Jefferson, você quer começar sobre a questão de Luiz? Começa tu, Maurício, porque eu não peguei do Acho início, melhor não. você começar. Luiz, você quer refazer? Porque é uma questão, Jefferson, sobre o capítulo 1 do que fazer e da percepção de Lenin do papel da classe operária russa como vanguarda da revolução nacional e internacional. Tem a ver com aquele debate do regime absolutista russo, do czar, né? Czarismo. E aí a importância da classe operária russa num plano nacional e internacional. O que é que isso significa? Qual o impacto disso numa visão de mais substantiva da obra de Lenin? E tem essa da Natália também, que é sobre o revolucionário profissional. E a sua relação com consciência que vem de fora. Eu vou tentar responder primeiro de Natália, depois de Luiz, né? Então, Natália, o profissional revolucionário, o revolucionário profissional, é justamente aqueles intelectuais pequeno-burgueses, né? Do qual eles não sofrem a opressão do mundo da produção e tal. E são eles que são responsáveis, vamos dizer assim, né? Eles têm que se dedicar a sua vida, uma dedicação de vida, de projeto, né, para o futuro, que é interessante. O Lenin, nessa obra, ele não estava pensando em uma revolução de curto prazo. E esses intelectuais, do qual você falou, profissionais, são aqueles intelectuais que vão que vão que vão ser a vanguarda, claro, né? Eles podem ser a vanguarda para eles não é uma coisa eterna. Os trabalhadores também podem ser a vanguarda, isso é, você não tem essa limitação nessa obra de Lenin, mas esses profissionais revolucionários ou revolucionários profissionais são aqueles sujeitos que são abnegados para a causa revolucionária e que trabalham na construção de uma organização revolucionária e na pedagogia do trabalhador,
né, para elevar a consciência, né? Esses profissionais. E esses profissionais revolucionários para Lênin, eles são de suma importância para esse trabalho, da formação, da formação, da consciência, da agitação política, e ele tem que ter uma dedicação muito grande nessa obra de Lenin, certo? Para poder você irromper com a sociedade do absolutismo czarista, né? São esses os profissionais, porque o Lenin, vocês, como a gente, vocês leram, né, o livro e tal, o Lenin vai dizer o seguinte: existem duas ideologias na sociedade burguesa, né? A ideologia burguesa, que a um certo momento ele aprisiona o trabalhador, e aí tem que ter o desentrave, que é a ideologia socialista, que é o ponto inflexível que vai elevar a consciência, né? E só que porque o partido para Lenin e a organização do movimento operário, o partido para Lenin ele serve como catalisador e formação pedagógica e agitação do trabalhador. O partido, como o Maurício disse, ele nunca vai substituir a classe na formulação de Lenin, né? E aí é o papel desses intelectuais abnegados com a causa, com pessoas que trabalham para a causa, que trabalham na organização, na formação, na agitação. O Lenin trabalha com essa categoria de profissionais, revolucionários profissionais, né? Que, se você lembra um pouco, né? Uma estrutura hierarquizada, né? Se a gente for pegar pela fórmula, uma estrutura hierarquizada desse contexto aqui da Rússia, vou deixar claro, porque se você lembrar, e se quem estuda o processo revolucionário na Rússia de fevereiro a outubro de 17, o partido bolchevique vai virar um partido de inserção, assim, uma inserção assim, que cresce muito, né? De um que ele cresce, e aí vai ter Começou a travar aqui. Agora no fim. formatações, né? Enfim. Pronto, eu já respondi. Alô? Eu já concluí aqui. Agora, Eu tu quer queria só responder, Maurício, complementar essa a resposta. de Luiz? Eu queria complementar, Natália, posso mencionar um pouco do Luiz e aí você complementa. Natália, da maneira como eu vejo, a ideia do revolucionário profissional em Lenin é de que, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, a unificação num Estado das sociedades nacionais e do desenvolvimento capitalista nelas, e desse papel, por um lado repressor, por outro organizador da vida social que o Estado moderno adquiriu, a revolução, para ela acontecer, exigiria revolucionários plenamente dedicados a ela. Então, a ideia do revolucionário profissional segue um pouco essa lógica, né? E também a lógica do Lenin perceber que esse Estado também está cada vez mais profissionalizado, que essas estruturas, vamos dizer assim, de dominação burocrática. Tem até um intelectual argentino chamado Atílio Boron, que fez um prefácio a esse livro que fazer, está publicado no Brasil pela editora Martins Fontes de 2006. Ele vai, inclusive, mostrar, né, que esse processo de burocratização do Estado moderno, com a sua noção de profissionalização, né, que o Lenin teria desenvolvido essa lógica antes do Max Weber e do Robert Mitchell, tá? O Atílio Boron chega a falar isso. Mas a ideia do Lenin é essa, seguindo aquela discussão que eu tinha feito, aqueles pontos que eu coloquei no início, né, sobre a distinção entre o político e o econômico, é essa ideia de que para haver uma revolução que tome o Estado, veja, o partido aqui, Natália, tem uma função de tomar o poder de Estado. Ele existe para isso. Ao participar da luta política, cujo objetivo é tomar o poder de Estado. Não por um capricho, mas porque a modificação do sistema capitalista tem
na sua manutenção fundamental, um dos seus pilares no Estado político. Por isso que é necessário, por isso que, por exemplo, livros mais recentes, como, por exemplo, o do John Holloway, de 2002, que fala assim, mudar o mundo sem tomar o poder. Essa concepção, sem tomar o poder de Estado, né? Essa concepção, ela é incompatível com a obra de Lenin. Lenin não acredita nessa possibilidade. Não é possível mudar o mundo sem tomar o poder de Estado político. E o partido tem ele existe para isso, para tomar e manter o poder político, né, do processo de contra-revolução. Agora, é claro que aqui a gente vai entrar num debate de que até que ponto isso joga para um processo de emancipação da dominação do capital de conjunto, porque fazer uma revolução e tomar o poder político do Estado não implica necessariamente de que a gente vai conseguir realizar a emancipação econômica do trabalho, né? Mudar as condições industriais e ideais de cima a baixo e toda a sua forma de ser. Não significa. Então, eu diria a você isso. Por que revolucionários profissionais? Não, desde minha leitura, não são apenas aqueles que têm origem na pequena burguesia. Não são apenas professores, advogados, etc. Né? São também trabalhadores que perderam seu emprego, operários de origem popular, mas que estão dedicando seu tempo, sua energia e seu trabalho à construção do partido. Né? Então, esse cara pode estar numa função de organização do jornal, pode estar na função de abertura de núcleos e contato com trabalhadores em outros estados de um determinado território nacional, pode estar em tarefas internas de organização do partido. Então, mas tem a ver, pensando coletivamente, aí sim o partido como organizador coletivo, que depois eu acho que quem desenvolve melhor essa ideia é o Gramsci, tá? Se eu pudesse dizer, vamos dizer assim, se me perguntam qual o desenvolvimento teórico mais refinado da noção de partido de Lenin, eu diria, está em Gramsci. Eu diria isso. Bom, então sobre a sua questão eu responderia isso. Agora, deixo um elemento, que é sobre o substitucionismo, né? Que eu tinha colocado no início. E que não há respostas para isso no que fazer. E aqui a gente poderia debater se há na obra de Lenin, de conjunto, tá? Se há ou não há. Daí a polêmica Rose e Lenin. Eu sugeriria, pessoal, não opor Rose e Lenin, que de fato eles não eram inimigos, né? Mas tinham concepções diferentes, como o Jefferson falou, ainda que possivelmente complementares. Tem um texto muito interessante sobre essa complementariedade e a impossibilidade dela acontecer naquele período histórico, que é um texto do Istvan Meszaros, está no livro O Poder da Ideologia, no capítulo 8, tem um tópico, 8.6, chamado A Tragédia de Rosa Luxemburgo, onde Meszaros vai mostrar quais eram as diferenças entre Rosa e Lenin, porque as concepções organizativas deles eram diferentes, mas complementares, e por que elas não conseguiram se unificar naquele período histórico, porque elas foram tratadas como opostas. Esse é um texto muito interessante. E tem um outro texto que eu também indicaria, que está numa revista chamada, mais dois, né? Está numa revista chamada Contra a Corrente, de 2009. É um texto de Murilo Leal Pereira Neto, chamado Trotsky, Rosa e o mito da teoria leninista da organização, onde ele vai mostrar que não havia um modelo, não existe um modelo de organização leninista. Ainda que muitos trotskistas tenham dito isso no futuro, não o Trotsky, ele vai dizer, e ainda que o stalinismo tenha canonizado um modelo de organização que viria de que fazer, não haveria, né, e o Murilo Leal Pereira Neto vai mostrar nos textos que não haveria esse modelo de organização. É o que eu estava falando lá atrás, né? Sistema de organização e princípios de organização. Então, não haveria um sistema único de organização em Lenin. E tem um outro texto, e aí sim que eu paro por aqui para falar um pouco sobre Luiz, da questão de Luiz, que é um texto muito interessante do Daniel Ben Said, Lenin ou a Política do Tempo
partido, que vai mostrar essa distinção, defendendo a concepção de partido de Lenin, vai mostrar o porquê da existência dela e como ela se justifica social, histórica e filosoficamente no fetichismo da mercadoria que separa em esferas sociais a vida moderna do capital e que, de fato, dá certas autonomias relativas a tudo isso. O Lenin como aquele cara, aquele teórico, como aquele filósofo da praxis, né, na nomenclatura de Gramsci, né, do Cáceres, como aquele que conseguiu traduzir melhor essa dimensão da organização política, da revolução, da arte, vamos dizer assim, do que eu estava falando, né, do analista do social que vê os sintomas da luta e busca direcionar essas energias de transformação desorganizadas e muitas vezes não tão transparentes do povo. Sobre do povo da classe trabalhadora, do proletariado. Sobre a sua questão, Luiz, se eu entendi o que você colocou, o que eu poderia responder, ele faz isso, Luiz, eu diria por dois motivos. Por perceber a importância desse processo de modernização, da industrialização, da modernização russa, né? Daí ele falar na importância da classe operária, veja que era quantitativamente, se a gente pega o total da população russa da época, se eu não estou enganado, entre 1900 a 1920, 1917, a população russa teve, Jefferson acho que tem esses dados melhor do que eu, mas estava em torno ali de 100 a 100, não tenho esses dados precisos, mas 100 a 150 milhões de pessoas, tá? Mais ou menos ali na primeira metade na primeira década do século XX. E o proletariado era muito reduzido, tá? Muito reduzido. Mas ele vai dizer, e isso é uma coisa importante, uma revolução, muitas vezes, não se faz com a maioria da população. Isso também está em Lenin. Olha que coisa interessante para a gente debater maioria e minoria, né? Ainda que você não consiga mudar a sociedade do capital sem a maioria da população, sem as massas. Vejam aqui também, novamente, reverberações do debate Lenin-Rosa, tá? Mas eu diria isso primeiro, Luiz, pelo processo de modernização da sociedade russa e do papel que ele vê da industrialização e da classe operária russa nessa possibilidade. Eu mutei aqui sem querer. E a segunda é daquilo que a gente já tinha falado do papel do czarismo na geopolítica europeia, né? Ou seja, ao realizar uma revolução que supere o czarismo, isso teria impactos internacionais também, não só para a Rússia, mas colaboraria para um processo de avanço, vamos dizer assim, da revolução na Europa de modo mais global. E aqui viria o internacionalismo de Lenin, que observaria alguém pode dizer, o Lenin meio russocêntrico, né? Eslavocêntrico, ao celebrar a classe operária russa. Pessoal, aqui é um debate bem interessante. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a quantidade e a qualidade de revolucionários que surgiu na Rússia e que entraram no partido bolchevique é coisa que alguns estudam, tá? Porque pensar a entrada de Bukharin, Trotsky, Lenin, Sverdlov, Ioffe, Lunacharsky, as mulheres também, né? Krupskaya, aquela que escreve sobre Alexandra Kollontai, ou seja, é uma coisa que precisa ser estudada, a capacidade, de fato, e a qualidade de revolucionários que o Partido Russo conseguiu produzir nesse período, né? Quem leu o livro O Partido Bolchevique, de Pierre Brouet, vai ver como ele vai mostrar qual era o tipo humano de membros do partido nas primeiras décadas do século XX e qual era o tipo humano do partido na década de 30, 40, 50, 60. É uma modificação histórica bem grande.
Então, eu diria isso. Eu não sei se isso faz sentido para você, Luiz, e não sei se como o Jefferson complementaria, mas assim eu responderia. Não, sobre a pergunta de Luiz aí, eu acho que o Maurício respondeu aí, complementou bem aí. Agora, eu só colocaria uma questão, né? A gente tem que lembrar que é claro que o Lenin, o Lenin ali, em 2, 3, e pensando posteriormente e tal, ele depois, ele vai elaborar a sua elaboração teórica, ao chegar a um ponto de que a Rússia seria só um elo fraco. A Rússia seria um elo fraco da cadeia capitalista do Ocidente, né? Mas assim, temos que lembrar que Lenin, ele era um internacionalista. Ele está ligado com os debates da Europa, com a Alemanha, tal. O Lenin, ele tem uma formação muito, ele é um homem da Segunda Internacional, né? Um homem da Segunda Internacional. Agora, claro, como um grande marxista, um dirigente teórico, político e teórico, ele estava preocupado com uma questão interna para externa, entendeu? Ele tinha essa preocupação, essa sensibilidade, né? Tanto é que, se você pega o debate de Lenin, dessa década essa primeira década do século XX, ele tem uma interlocução muito grande com o operário. Por quê? Porque para Lenin, o socialismo, a realização da sociedade, ela só viria com a libertação do operariado de outras potências capitalistas do Ocidente, entendeu? Não existe em Lenin, por exemplo, o debate a via do socialismo em um país só. Não existe isso em Lenin. Lenin, ele, em um momento histórico, ele defendeu a Revolução Russa porque tinha uma crença muito grande. Crença que eu falo assim, né, gente? Não é pejorativo não, viu? Ele tinha uma crença de que a Rússia seria o elo mais fraco da cadeia. E, de fato, ele acertou. Entendeu? Quando teve a Revolução na Rússia, quando ele liderou a Revolução Bolchevique na Rússia, diversos processos revolucionários que estavam sublevacionados num momento histórico, eles desencadearam. Só que não foram processos que não duraram, entendeu? Aí o Lenin, o debate com o Lenin, essa questão do livre movimento operário russo, movimento operário internacional, é uma coisa muito ligada, né? Sempre teve no pensamento de Lenin. É isso, gente. Eu não sei, desculpa, Nathalie, se vocês querem falar um pouco sobre o tópico 5, que seria da atualidade, né? Porque vejam, no Brasil, só para falar do Brasil, a gente tem o PCdoB, a gente tem o PCB, a gente tem o PT, a gente tem o PSOL, onde dentro de cada um desses partidos tem correntes, e até, por exemplo, o PCdoB, acho que ainda hoje reivindica o legado de Lenin, né? Entende que é um partido de tipo leninista, o PCdoB. O próprio PCB também. O PSOL não, ainda que tenham correntes que reivindicam essa teorização organizativa de Lenin, e o PT também tem, mas não seriam partidos de tipo... Não sei como é que vocês veem isso, né? Isso no Brasil de hoje. E também o debate, porque nessa obra que fazer, vocês vão ver que o Lenin fala, por exemplo, em profissionais revolucionários e conspiradores, né? Tem uma citação que ele vai dizer: a gente está no meio, estamos cercados de todos os lados, estamos de mão dada, subindo num relevo escarpado e tal. Então, essa ideia da centralização e mesmo da conspiração para derrubar o absolutismo, né, czarista. Então, não sei como é que vocês veriam esse debate da atualidade, né, de uma teoria leninista, inclusive num cenário, vamos dizer, muito tecnológico, né, de muita exposição, de vigilância pelo meio dos aplicativos, a existência de um Google, até que ponto dá para a gente pensar nessa dimensão do legal e do ilegal, né? Nessa dimensão da conspiração de um partido de vanguarda. Que isso são debates aí bem interessantes para a gente pensar a atualidade desse tipo de partido, além do que eu coloquei antes, né? De que se esse tipo de partido não necessariamente gera
o substitucionismo ou a burocratização, né, substitucionismo da classe pelo partido. Todavia, eu acho que esse é um debate lícito, é uma problemática correta e lícita da gente aprofundar, né? Se não há, todavia, em Lênin, não me parece haver de modo substantivo, de modo muito consistente, essa teorização que aí entraria na própria superação, né? No desenvolvimento da revolução, no fenecimento do partido, que ele faz um pouco no Estado e a revolução, mas faz de modo automático, na minha forma de ver, com limites, tá?